O texto deste audiolivro foi traduzido pelo Google Tradutor. Audiolivros. Apresenta. Meu Velho Homem. Autor. Ernest Hemingway. Sobre o autor. Ernest Miller Hemingway nasceu nos Estados Unidos, em 21 de julho de 1899. Trabalhou como correspondente de guerra em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola. Essa experiência inspirou uma de suas maiores obras, Por Quem os Sinos Dobram. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, se instalou em Cuba. Em 1953, ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção, e, em 1954, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Suicidou-se em Ketchum, Idaho, em 1961. Início do audiolivro. Meu Velho Homem. Acho que, olhando agora, meu velho foi feito para um cara gordo, um daqueles gordinhos normais que você vê por aí, mas ele com certeza nunca ficou assim, exceto um pouco no final, e então não foi culpa dele. Ele estava cavalgando apenas nos saltos e podia se dar ao luxo de carregar muito peso então. Lembro-me de como ele vestia uma camisa de borracha sobre um par de camisetas e uma grande camisa de moletom por cima e me fazia correr com ele de manhã sob o sol quente. Ele talvez tivesse feito uma viagem experimental com uma das peles de raso no início da manhã, depois de chegar de Torino às 4 horas da manhã e bater nos estábulos em um táxi e depois com o orvalho cobrindo tudo. E o sol estava começando a aparecer. Eu ajudava a tirar as botas e ele calçava um par de tênis e todos aqueles suéteres e partíamos. Vamos, garoto, ele dizia, pisando na ponta dos pés em frente ao camarim do atleta. Vamos nos mexer. Em seguida, começaríamos a correr pelo campo interno uma vez, talvez com ele na frente correndo bem, e depois sairíamos pelo portão e ao longo de uma daquelas estradas com todas as árvores ao longo de ambos os lados que saem de San Siro. Eu iria na frente dele quando pegássemos a estrada e poderia correr bem forte e olharia em volta e ele estaria correndo facilmente logo atrás de mim, e depois de um tempo eu olharia em volta novamente e ele começaria a suar, suando muito, e ele apenas o perseguia com os olhos nas minhas costas. Mas quando ele me pegava olhando para ele, sorria e dizia, suando bastante. Quando meu velho sorriu, ninguém pôde deixar de sorrir também. Continuaríamos correndo em direção às montanhas e então meu velho gritaria: ei, Joey! E eu olhava para trás e ele estava sentado debaixo de uma árvore com uma toalha que ele tinha na cintura enrolada no pescoço. Eu voltava e sentava ao lado dele e ele tirava uma corda do bolso e começava a pular corda no sol com o suor escorrendo do rosto e ele pulando corda na poeira branca com a corda fazendo barulho clopeti clop clop clop, e o sol mais quente e ele trabalhando duro para cima e para baixo em um trecho da estrada. Diga que foi um prazer ver meu velho pular corda também. Ele poderia girá-lo rápido ou lento e extravagante. Digamos que você devesse ter visto-os olharem para nós às vezes quando vinham para a cidade caminhando com grandes novilhos brancos puxando a carroça. Eles com certeza pareciam pensar que o velho era louco. Ele fazia a corda zumbir até que eles parassem de repente e observassem. Então dava aos novilhos um cacarejo e uma cutucada com o guilhão e recomeçava. Quando eu me sentava para observá-lo malhando sob o sol quente, com certeza gostava dele. Ele com certeza era divertido e fazia seu trabalho tão duro e terminava com um zumbido regular que fazia o suor escorrer de seu rosto como água, e então jogava a corda na árvore e vinha sentar-se comigo e encostar-se à árvore com a toalha e um suéter enrolado no pescoço. Claro que é um inferno manter isso baixo, Joey, ele dizia, e se inclinava para trás e fechava os olhos e respirava longa e profundamente. Não é como quando você é criança. Então ele se levantava antes de começar a esfriar e nós corríamos de volta aos estábulos. Era assim que estava mantendo o peso. Ele estava preocupado o tempo todo. A maioria dos atletas pode cavalgar o quanto quiser. Um atleta perde cerca de 1 quilo cada vez que pedala. Mas meu velho estava meio seco e não conseguia manter os quilos sem correr. Lembro-me de uma vez em San Siro, Reguli. Um pequeno Whoop que estava cavalgando para Busoni saiu pelo paddock indo para o bar para algo legal e batendo nas botas com o chicote. Depois que ele tinha acabado de pesar e meu velho tinha acabado de pesou também, e saiu com a sela debaixo do braço parecendo vermelho e cansado e grande demais para suas sedas, e ele ficou lá olhando para o jovem Regoli parado no bar ao ar livre com cara de criança, e eu disse: qual é o problema, pai? Porque pensei que talvez Regoli tivesse esbarrado nele ou algo assim, e ele apenas olhou para Regoli e disse: oh, para o inferno com isso, e foi para o camarim. Bem, teria sido bom, talvez,
Se tivéssemos ficado em Milão e andado em Milão e Torino, porque se alguma vez houve cursos fáceis, são esses dois. Pianola, Joey. Meu velho disse quando desmontou na baia vencedora depois do que os Wops pensaram ser uma corrida de obstáculos infernal. Eu perguntei a ele uma vez, este curso é autônomo, é o ritmo que você está seguindo que torna os saltos Joey perigosos. Não estamos indo a nenhum ritmo aqui, e eles também não têm saltos muito ruins. Mas é sempre o ritmo, não os saltos que causam problemas. San Siro foi o curso mais legal que eu já vi, mas o velho disse que era uma vida de cachorro. Indo e voltando entre Mirafiori e San Siro e cavalgando quase todos os dias da semana com um passeio de trem todas as noites. Eu também era louco por cavalos. Há algo sobre isso quando eles saem e sobem a trilha até o posto. Meio dançante de aparência firme, com o atleta mantendo um controle firme sobre eles e talvez diminuindo um pouco e deixando-os correr um pouco para cima. Então, uma vez que eles estavam na barreira, isso me deixou pior do que qualquer coisa. Especialmente em San Siro, com aquele grande campo verde e as montanhas distantes, e o gordo Upstarter com seu grande chicote e os atletas brincando com eles e, em seguida, a barreira se levantando e aquele sino tocando e todos eles saindo em grupo e então começando a se desenrolar. Você sabe como um monte de pele sai. Se você está na arquibancada com um par de óculos, tudo que vê são eles caindo e então aquele sino toca e parece que toca por 1000 anos e então eles vêm fazendo a curva. Mas meu velho disse um dia no vestiário, quando estava vestindo suas roupas de rua, nenhuma dessas coisas são cavalos, Joey. Eles matariam aquele bando de patins por suas peles e cascos em Paris. Aquele foi o dia em que ele ganhou o prêmio Comércio com lanterna tirando para fora do campo nos últimos 100 metros como se estivesse tirando uma rolha de uma garrafa. Foi logo depois do prêmio Comércio que desistimos e saímos da Itália. Meu velho, o Brock e um gordo de chapéu de palha que ficava enxugando o rosto com um lenço estavam discutindo em uma mesa no galeria. Eles estavam todos falando francês e os dois estavam atrás do meu velho sobre alguma coisa. Finalmente ele não disse mais nada, apenas ficou sentado olhando para o Brock e os dois continuaram atrás dele. Primeiro um falando e depois o outro e o gordo sempre se intrometendo em o Brock. Você sai e me compra um Sportsman? Sim, Joey. Meu velho disse e me entregou um par de soldis sem desviar o olhar de um Brook. Então eu saí da galeria e fui até a frente dos Scala e comprei um jornal e voltei e fiquei um pouco afastado porque não queria me intrometer e meu velho estava sentado em sua cadeira olhando para baixo em seu café e brincando com uma colher e o Brook e o grande idiota estavam de pé e o grande idiota estava enxugando o rosto e balançando a cabeça. E eu me aproximei e meu velho agiu como se os dois não estivessem lá e disse, quero um sorvete? O Brock olhou para o meu velho e disse devagar e com cuidado, seu filho da puta e ele e o gordo Op saíram pelas mesas. Meu velho ficou sentado lá e meio que sorriu para mim, mas seu rosto estava branco e ela parecia doente como o inferno e eu estava com medo e me senti mal por dentro porque sabia que algo havia acontecido e não via como alguém poderia chamar meu velho de filho da puta e se safar. Meu velho abriu o Sportsman e estudou os handicaps por um tempo e então disse, você tem que pegar muitas coisas neste mundo, Joey. E 3 dias depois deixamos Milão para sempre no trem de Turim para Paris, depois de um leilão em frente aos estábulos e turnê de tudo que não conseguimos colocar em um baú e uma mala. Chegamos a Paris de manhã cedo em uma estação longa e suja que o velho me disse ser a Gare de Lyon. Paris era uma cidade grande demais depois de Milão. Parece que em Milão todo mundo está indo para algum lugar e todos os bondes passam para algum lugar e não há nenhum tipo de confusão. Mas Paris está toda enrolada e eles nunca endireitam as coisas. Eu tenho que gostar, pelo menos, parte disso. E dizer que tem as melhores pistas de corrida do mundo. Parece que isso é o que mantém tudo funcionando e a única coisa que você pode imaginar é que todos os dias os ônibus sairão para qualquer pista em que estejam indo direto para a pista. Eu nunca cheguei a conhecer Paris muito bem porque eu só vim 1 ou 2 vezes por semana com o velho da Maisons e ele sempre se sentava no café de La Pache no lado da ópera com o resto da turma da Maisons e eu acho isso uma das partes mais movimentadas da cidade. Mas diga que é engraçado que uma cidade grande como Paris não tem uma galeria, não é? Bem, nós fomos morar em Maisons Lafite, onde quase todo mundo mora, menos a turma de Chantilly, com uma tal de Mrs. Meyers que administra uma pensão. Maisons é o melhor lugar para se viver que já vi em toda a minha vida. A cidade não é muito, mas tem um lago e uma floresta ondulante que costumávamos passar o dia inteiro vagando. Alguns de nós, crianças,
E meu velho fez um estilingue para mim e ganhamos um monte de coisas com ele. Mas o melhor era uma pega. O jovem Dick Atkinson atirou em um coelho um dia e nós o colocamos debaixo de uma árvore e estávamos todos sentados e Dick fumava alguns cigarros e de repente o coelho pulou e o jogou no mato e nós o perseguimos, mas não conseguimos encontrá-lo. Puxa, nos divertimos em mais uns. A senhora Meyers costumava me dar almoço de manhã e eu ficava fora o dia todo. Aprendi a falar francês rápido. É uma linguagem fácil. Assim que chegamos a Maisons, meu velho escreveu para Milan pedindo sua licença e ficou muito preocupado até que ela chegasse. Ele costumava sentar no café de Paris em Maisons com a turma de lá. Tinha muitos caras que ele conhecia quando cavalgava em Paris antes da guerra, morava em Maisons. E há muito tempo para ficar sentado porque o trabalho em torno de um estábulo de corrida para os atletas, isto é, está tudo limpo às 9 horas da manhã. Eles levam o primeiro lote de peles para galopar às 5h30 da manhã e trabalham o segundo lote às 8 horas. Isso significa acordar cedo e ir para a cama cedo também. Se um atleta está montando para alguém também, ele não pode sair bebendo porque o treinador sempre está de olho nele se ele for criança e se não for criança, ele sempre está de olho em si mesmo. Então, principalmente, se um atleta não está trabalhando, ele se senta no café de Paris com a gangue e todos podem ficar sentados cerca de 2 ou 3 horas na frente de alguma bebida como um vermute e seltz e eles conversam e contam histórias e jogam sinuca. É meio como um clube ou a galeria em Milão. Só que não é muito parecido com o galeria porque lá todo mundo passa o tempo todo e tem todo mundo nas mesas. Bem, meu velho conseguiu sua licença sem problemas. Eles enviaram para ele sem dizer uma palavra e ele montou algumas vezes Amiens, no interior e esse tipo de coisa. Mas ele não parecia ter nenhum compromisso. Todo mundo gostava dele e sempre que eu entrava no café de manhã encontrava alguém bebendo com ele porque meu velho não era durão como a maioria desses jockeys que ganharam o primeiro dólar cavalgando na feira mundial em St. Louis, em 1904. Isso é o que meu velho diria quando enganasse George Burns. Mas parecia que todo mundo evitava dar qualquer montaria ao meu velho. Saímos para onde quer que eles estivessem correndo todos os dias com o carro da Maisons e isso foi o mais divertido de tudo. Fiquei feliz quando os cavalos voltaram de Delville do verão. Mesmo que isso significasse não mais vagabundear na floresta, porque então cavalgaríamos para Enghien, Tremblay ou St. Claudius assistiríamos do estande de treinadores e jockeys. Com certeza aprendi sobre corrida saindo com aquela gangue e a diversão disso acontecia todos os dias. Lembro-me de uma vez em St. Cloud. Foi uma grande corrida de 200 mil francos com 7 inscritos e Kizar um grande favorito. Eu fui ao paddock para ver os cavalos com meu velho e você nunca viu esses cavalos. Este Kizar é um grande cavalo amarelo que parece nada além de correr. Nunca vi um cavalo assim. Ele estava sendo conduzido pelo paddock com a cabeça baixa e quando ele passou por mim eu me senti todo oco por dentro. Ele era tão lindo. Nunca houve um cavalo construído tão maravilhoso, magro e correndo. E ele andou pelo paddock colocando os pés assim quietos e cuidadosos e movendo-se com facilidade como se soubesse exatamente o que tinha que fazer e não se sacudindo e se levantando sobre as pernas e ficando com os olhos arregalados como você vê esses vendedores com uma dose de droga neles. O velho aproximou-se e sentou-se ao lado de George Gardner que estava vestindo as calças e disse: "Qual é a droga, George?" Apenas em um tom de voz comum. Porque não adianta ele tatear porque George pode contar a ele ou ele não pode contar. Ele não vai ganhar, George diz baixinho, inclinando-se e abotoando a barra de suas calças. "Quem vai?" diz meu velho, inclinando-se para que ninguém possa ouvir. "Kirkubin", George diz. "E se ele fizer isso, guarde-me alguns ingressos." Meu velho diz algo em voz normal para George e George diz: "Nunca aposte em nada do que eu disser brincando." E nós vencemos e no meio de toda a multidão que estava olhando para a máquina de 100 francos mútuos. Mas eu sabia que algo grande estava acontecendo porque George é um jockey de Kizar. No caminho, ele pega uma das folhas amarelas de probabilidades com os preços iniciais e Kizar está pagando apenas 5 por 10. Cefizidot é o próximo a 3 para 1 e o quinto da lista este Kirkubin em 8 para 1. Meu velho aposta 5.000 em Kirkubin para vencer e colocar 1.000 para colocar e demos a volta na arquibancada para subir as escadas e conseguir um lugar para assistir a corrida. Estávamos apertados e primeiro um homem de casaco comprido com um chapéu alto cinza e um chicote dobrado na mão saiu e então um após o outro os cavalos, com os atletas para cima e um cavalariço segurando o freio de cada lado e andando junto.
Seguiu o velho. Aquele grande cavalo amarelo Kizar veio primeiro. Ele não parecia tão grande quando você olhou para ele pela primeira vez, até que você viu o comprimento de suas pernas e toda a forma como ele é construído e a maneira como ele se move. Puxa! Nunca vi um cavalo assim. George Gardner estava montado nele e eles se moviam devagar, atrás do velho de cartola cinza que caminhava como se fosse o mestre do ringue de um circo. Atrás de Kizar, movendo-se liso e amarelo ao sol, era um preto bonito com uma cabeça bonita com Tom e Archibald montando, e depois do preto havia mais 5 cavalos se movendo lentamente em uma procissão passando pela arquibancada e pela pesagem. Meu velho disse que o preto era Kirkubin e eu dei uma boa olhada nele e ele era um cavalo bonito, mas nada como Kizar. Todos aplaudiram Kizar quando ele passou e ele com certeza era um cavalo bonito. A procissão deles deu a volta do outro lado, passando pela Pelouse e depois voltando para o final do percurso, e o mestre do circo fez com que os cavalariços os soltassem um após o outro para que pudessem galopar pelas arquibancadas em seu caminho até o posto e deixar que todos tenham uma boa olhada neles. Eles quase não estavam no posto quando o gongo começou e você podia vê-los do outro lado do campo, todos em bando, começando no primeiro balanço como um monte de cavalinhos de brinquedo. Eu os observava através dos óculos e Kizar estava correndo bem atrás com um dos baios marcando o passo. Eles deslizaram para baixo e ao redor e passaram por nós, e Kizar estava bem atrás quando eles passaram por nós e este cavalo Kirkubin na frente e indo suavemente. Pô! É horrível quando eles passam por você e você tem que vê-los ir cada vez mais longe e ficar cada vez menores e depois todos se amontoar nas curvas e depois dar a volta na reta e você fica com vontade de xingar e amaldiçoar cada vez pior. Finalmente eles fizeram a última curva e entraram na reta com este cavalo Kirkubin bem na frente. Todo mundo estava parecendo engraçado e dizendo Kizar de um jeito doente e eles começaram a bater mais perto do trecho. E então algo saiu do pacote direto para os meus óculos como uma listra amarela de cabeça de cavalo e todo mundo começou a gritar Kizar como se fossem loucos. Eu me senti todo trêmulo e engraçado por dentro, e então estávamos todos espremidos com as pessoas descendo as escadas para ficar na frente do quadro onde eles afixariam o que Kirkubin pagou. Honestamente, assistindo a corrida, esqueci o quanto meu velho havia apostado em Kirkubin. Eu queria tanto que Kizar ganhasse. Mas agora que tudo acabou, foi ótimo saber que tínhamos o vencedor. Não foi uma ótima corrida, pai? Eu disse para ele. Ele olhou para mim meio engraçado com seu derby na parte de trás da cabeça. George Gardner é um ótimo jockey, ele disse. Com certeza foi preciso um grande atleta para impedir aquele cavalo Kizar de vencer. Claro que eu sabia que era engraçado o tempo todo. Mas meu velho dizendo isso dessa maneira com certeza tirou o chute para mim e eu nunca mais recebi o chute de verdade. Mesmo quando eles postaram os números no quadro e o sino tocou para pagar e vimos que Kirkubin pagou 67,50 por 10. Ao redor, as pessoas diziam pobre Kizar, e pensei, gostaria de ser um jockey e poder montá-lo em vez daquele filho da puta. E isso foi engraçado. Pensar em George Gardner como um filho da puta porque sempre gostei dele e, além disso, ele nos deu o vencedor, mas acho que é isso que ele é. Meu velho ganhou muito dinheiro depois daquela corrida e começou a vir a Paris com mais frequência. Se eles corressem em Tremblay, ele os deixaria na cidade no caminho de volta para Maisons e ele e eu nos sentaríamos em frente ao café de La Paz e observaríamos as pessoas passarem. É engraçado sentar lá. Há um fluxo de pessoas passando e todos os tipos de caras aparecem e querem vender coisas para você e eu adorava sentar lá com meu velho. Era quando nos divertíamos mais. Os caras vinham vendendo coelhos engraçados que pulavam se você apertasse uma lâmpada e eles vinham até nós e meu velho brincava com eles. Ele falava francês tanto quanto inglês e todo aquele tipo de cara o conhecia porque você sempre pode reconhecer um jockey, e então nós sempre sentávamos na mesma mesa e eles se acostumaram a nos ver lá. Puxa, eu me lembro das pessoas engraçadas que costumavam passar. As meninas na hora do jantar procurando alguém para levá-las para comer fora e elas falavam com meu velho e ele fazia uma piada com elas em francês e elas me davam tapinhas na cabeça e continuavam. Uma vez havia uma mulher americana sentada com sua filha pequena na mesa ao lado e ambas estavam comendo sorvetes e eu continuei olhando para a garota e ela era muito bonita e eu sorri para ela e ela sorriu para mim. Mas tudo isso aconteceu porque eu procurei por sua mãe e ela todos os dias e inventei maneiras de falar com ela e me perguntei se a conhecesse se sua mãe me deixaria levá-la para o Teu ou Tremblay, mas nunca mais vi nenhum deles. De qualquer forma,
Acho que não teria sido bom de qualquer maneira porque, olhando para trás, lembro que a maneira que pensei que seria melhor falar com ela era dizer: perdoe-me, mas talvez eu possa lhe dar um vencedor em alguém hoje. E, afinal, talvez ela pensasse que eu era um vendedor em vez de realmente tentar dar a ela um vencedor. Sentávamos no café de Lapache, meu velho e eu, e dávamos uma boa tragada com o garçom porque meu velho bebia uísque e custava 5 francos e isso dava uma boa gorjeta quando os pires eram contados. Meu velho estava bebendo mais do que eu jamais vira, mas agora não andava mais e, além disso, dizia que o uísque mantinha seu peso baixo. Mas notei que ele estava colocando tudo certo do mesmo jeito. Ele havia fugido de sua antiga gangue em mais 11 e parecia gostar de ficar sentado no boulevard comigo. Mas ele estava gastando dinheiro todos os dias na pista. Ele se sentia meio triste depois da última corrida. Se tivesse perdido naquele dia, até chegarmos à nossa mesa ele tomaria seu primeiro uísque e ficaria bem. Ele estava lendo o Paris Sport e olhava para mim e dizia: onde está sua namorada, Joey? Para me enganar por eu ter contado a ele sobre a garota naquele dia na mesa ao lado. E eu ficava vermelho, mas gostava de ser enganado sobre ela. Isso me deu uma sensação boa. Fiquei de olho no Joey dela. Ele dizia: ela vai voltar. Ele me fazia perguntas sobre as coisas e algumas das coisas eu dizia que ele ria. E então ele começava a falar sobre as coisas. Sobre cavalgar no Egito, ou em St. Moritz no gelo antes da morte de minha mãe. E sobre durante a guerra, quando eles tinham corridas regulares no sul da França, sem bolsas, apostas, multidão ou qualquer coisa apenas para manter a raça acima. Corridas regulares com os atletas cavalgando os cavalos. Puxa, eu podia ouvir meu velho falar por hora, especialmente quando ele tinha bebido uns 2 ou mais. Ele me contava sobre quando era um menino em Kentucky e ia caçar guaxinim e os velhos tempos nos Estados Unidos antes de tudo ir para o ralo lá. E ele dizia: Joey, quando tivermos uma aposta decente, você vai voltar para os Estados Unidos e estudar. O que eu tenho para voltar lá para ir para a escola quando tudo está indo mal lá? Eu perguntaria a ele. Isso é diferente. Ele diria e chamaria o garçom e pagaria a pilha de pires e nós pegaríamos um táxi para Gary St. Lazare e pegaríamos o trem para mais um dia em Altenville. Depois de uma corrida de obstáculos, meu velho comprou o vencedor por 30.000 francos. Ele teve que fazer uma pequena oferta para pegá-lo, mas o estábulo finalmente soltou o cavalo e meu velho teve sua licença e suas cores em uma semana. Puxa, eu senti orgulho quando meu velho era dono. Ele arranjou um espaço estável com Charles Drake e parou de vir para Paris e começou a correr e suar de novo e ele e eu éramos toda a turma do estábulo. O nome do nosso cavalo era Gilford. Ele era de criação irlandesa e um bom saltador. Meu velho percebeu que treiná-lo e montá-lo ele mesmo era um bom investimento. Eu tinha orgulho de tudo e achava que Gilford era um cavalo tão bom quanto quiser. Ele era um bom saltador sólido em uma baia, com bastante velocidade no plano se você pedisse a ele e ele também era um cavalo bonito. Nossa, eu gostava dele. A primeira vez que ele largou com meu velho para cima, ele terminou em terceiro em uma corrida de 2.500 metros com barreiras e quando meu velho saiu dele, tudo suado e feliz na baia do lugar e entrou para pesar, senti-me tão orgulhoso dele como se foi a primeira corrida em que ele participou. Você vê, quando um cara não está pilotando há muito tempo, você não pode realmente acreditar que ele já competiu. A coisa toda era diferente agora porque em Milão mesmo as grandes corridas nunca pareciam fazer diferença para o meu velho. Se ele ganhasse ele nunca ficava animado nem nada. E agora era assim que eu mal conseguia dormir na noite anterior uma corrida e eu sabia que meu velho também estava animado. Mesmo que não demonstrasse. Andar sozinho faz uma diferença terrível. A segunda vez que Gilford e meu pai começaram foi um domingo chuvoso em Altenville no Prix du Marat, uma corrida de obstáculos de 4.500 metros. Assim que ele saiu dei uma surra na banca com os óculos novos que meu velho comprou para eu assistir. Eles começaram bem no final do curso e houve alguns problemas na barreira. Algo com óculos de proteção estava fazendo um grande barulho e se virando e quebrou a barreira uma vez. Mas eu pude ver meu velho em nossa jaqueta preta com uma cruz branca e um boné preto sentado em Gilford e dando-lhe tapinhas com a mão. Então eles saíram em um salto e sumiram de vista atrás das árvores e o gongo correndo para salvar a vida e os postigos parimutuel batendo. Puxa, eu estava tão animado que estava com medo de olhar para eles.
Mas fixei os óculos no lugar onde eles sairiam por trás das árvores e então eles saíram com a velha jaqueta preta ainda em terceiro e todos eles navegando no salto como pássaros. Então eles desapareceram de vista novamente e então eles vieram batendo para fora e descendo a colina e todos indo bem e docemente pegando a cerca lisa em um monte e se afastando de nós todos sólidos. Parecia que você poderia andar de costas, eles estavam todos tão amontoados e indo tão lisos. Então eles se debruçaram sobre o grande curió duplo e algo caiu. Não consegui ver quem era, mas em um minuto o cavalo estava galopando livremente e o campo, ainda todo amontoado, contornando a longa curva à esquerda para a reta. Eles pularam o muro de pedra e desceram o trecho em direção ao grande salto de água bem em frente às arquibancadas. Eu os vi chegando e gritei com o meu velho quando ele passou e ele estava liderando por cerca de uma distância e cavalgando bem longe e leve como um macaco e eles estavam correndo para o salto na água. Eles pularam a grande sebe do salto d'água em bando e então houve um estrondo e 2 cavalos puxaram para o lado e continuaram em frente e outros 3 foram empilhados. Eu não conseguia ver meu velho em qualquer lugar. Um cavalo deu uma ajoelhada e o atleta segurou o freio e montou e saiu correndo atrás do dinheiro do lugar. O outro cavalo estava para cima e para longe sozinho, sacudindo a cabeça e galopando com a rédea pendurada e o atleta cambaleou para um lado da trilha contra a cerca. Então Gilford rolou para o lado do meu velho e se levantou e começou a correr em 3 pernas com seu casco pendurado e lá estava o meu velho deitado na grama com o rosto para cima e sangue por todo lado à sua cabeça. Eu corri pela arquibancada e esbarrei em um aglomerado de pessoas e fui para a murada e um policial me agarrou e me segurou e 2 grandes maqueiros estavam saindo atrás do meu velho e do outro lado do curso eu vi 3 cavalos, amarrado para fora, saindo das árvores e dando salto. Meu velho estava morto quando o trouxeram e enquanto um médico estava ouvindo seu coração com uma coisa ligada em seus ouvidos, ouvi um tiro na pista que significava que eles mataram Gilford. Deitei-me ao lado do meu velho quando eles carregaram a maca para o quarto do hospital e pendurei-me na maca e chorei e ele parecia tão pálido e desaparecido e tão terrivelmente morto e não pude deixar de sentir que se o meu velho estivesse morto talvez eles não precisassem ter atirado em Gilford. Seu casco pode ter melhorado. Não sei. Eu amava tanto meu velho. Então alguns caras entraram e um deles me deu um tapinha nas costas e depois se aproximou e olhou para o meu velho e então puxou um lençol da cama e estendeu sobre ele. E o outro telefonava em francês para que mandassem ambulância para levá-lo a Maisons. E eu não conseguia parar de chorar e sufocar, mais ou menos. E George Gardner entrou e sentou-se ao meu lado no chão, colocou o braço em volta de mim e disse: "Vamos, Joey. Meu velho, levante-se, vamos sair e esperar a ambulância." George e eu saímos para o portão e eu estava tentando parar de chorar e George limpou meu rosto com seu lenço e ficamos um pouco afastados enquanto a multidão estava saindo pelo portão e alguns caras pararam perto de nós enquanto estávamos esperando a multidão passar pelo portão e um deles estava contando um monte de bilhetes mútuos e disse: "Bem, Butler acertou o dele." O outro cara disse: "Eu não dou a mínima se ele fez isso. O vigarista. Ele merecia isso sobre as coisas que ele puxou." "Eu vou dizer que ele tinha", disse o outro cara e rasgou o maço de ingressos em 2. E George Gardner olhou para mim para ver se eu tinha ouvido e se estava tudo bem e disse: "Não ouço o que aqueles vagabundos disseram, Joey. Seu pai era um cara legal, mas eu não sei. Parece que quando eles começam, eles não deixam nada para um cara." Final deste audiolivro.